Olá, boa tarde. O Ponto Político desta segunda-feira vai debater a reforma da Previdência. Nós estamos aqui com o deputado federal Danilo Cabral, do PSB, que está participando ativamente desse debate na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Maria. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputado, seu partido, o PSB, ele apresentou uma série de emendas à proposta do governo federal da reforma da Previdência. Quais foram essas emendas, as principais? Olha, Mariana, primeiro o PSB tem feito duas críticas à questão da reforma da Previdência. Primeiro, uma questão em relação à forma como ela está sendo debatida. O PSB tem defendido que a gente faça um debate mais aprofundado em torno desse tema. A Previdência, ela vai mexer, a reforma vai mexer com a vida de todos os brasileiros. Nós, inclusive, condicionamos o nosso apoio à reeleição do então candidato à presidência da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a que ele assumisse com o PSB um compromisso para que a gente pudesse fazer um debate não só mais profundo na Câmara, como também com a própria sociedade. Então essa é a primeira crítica que o partido faz em relação à forma como está sendo debatida a reforma da Previdência. Entendendo que a gente deve garantir um espaço para o debate dentro da Câmara e, além disso, buscar a participação da sociedade nesse debate também. Além disso, da questão da forma, existem muitos questionamentos em relação ao conteúdo da própria reforma. Nós entendemos que precisamos aprofundar o que está proposto, inclusive as variáveis que levaram à própria reforma. O PSB, por exemplo, tem um questionamento em relação ao pretenso déficit que é apontado no sistema de previdência. A grande razão do governo encaminhar essa reforma ao Congresso Nacional diz respeito a um pretenso déficit da ordem de 85 bilhões de reais no sistema previdenciário brasileiro. E o partido entende que esse déficit é questionável. Na verdade, o que está ocorrendo é que o governo federal não está contabilizando dentro da chamada Seguridade Social, que é onde na Constituição está colocada a questão da Previdência, todas as receitas que deveriam ser contabilizadas dentro do sistema de Seguridade Social, que deveria bancar a Previdência, a saúde e a assistência social. Então esse déficit pode ser maior ainda? No nosso entendimento, inclusive com base nas informações de execução orçamentária, do ano de 2015, os dados apontados pelo próprio governo federal na sua execução orçamentária, se a gente contabilizasse não só as receitas que vêm da contribuição do empregado, da contribuição patronal, mas também as receitas de COFINS, de CSL, das loterias, enfim, do piso do PASEP, que são receitas que na Constituição deveriam estar constando dentro da Seguridade Social, a execução orçamentária aponta um superávit da ordem de 11 bilhões de reais e não um pretenso déficit da ordem de 85 bilhões de reais, como está sendo colocado. Então, esse é um dos pontos. Uma das emendas, já entrando numa pergunta que você falou, que nós estamos apresentando, diz respeito justamente à não utilização de recursos da Previdência para outros gastos que o governo vem utilizando esse recurso. A chamada DRU, que é a desvinculação da receita da União, está possibilitando que o governo tire 30% dos recursos da Previdência para gastar em outras finalidades. Só esse valor significa recursos da ordem de 65 bilhões de reais. Ou seja, se o governo está apontando que tem um déficit de 85 bi, se ele deixasse o dinheiro que ele está tirando da DRU no sistema de Previdência, isso já cobriria 75% do pretenso déficit que ele aponta que vai ter. Essa foi uma das emendas que nós apresentamos. Mas o partido está fazendo um diálogo para que a gente possa tirar, inclusive, uma posição de partido no debate da reforma. Nós já fizemos várias reuniões da bancada. Na última terça-feira a gente fez uma reunião, inclusive chamando outros atores para que a gente possa compreender melhor a reforma. Na semana passada foi uma representação do DIAP que esteve lá debatendo conosco. E aí há um cronograma para que a gente faça esse debate interno da bancada e depois esse debate deve ser levado à executiva do próprio partido, para que a gente aponte um caminho. O presidente nacional do partido, nosso presidente Carlos Siqueira, já verbalizou, inclusive ao próprio presidente Michel Temer, que a reforma da Previdência, na forma como ela está apresentada, ela não deverá contar com o apoio do partido. Então, ou o governo federal flexibiliza um conjunto de posições que estão lá postas, que ferem conteúdos programáticos do nosso partido e vão de encontro a conquistas da sociedade também, ou o partido não vai avançar no apoio da reforma. O partido está fazendo esse debate para que a gente possa fazer a apresentação de propostas comuns, mas independente das propostas comuns, nós estamos, enquanto parlamentar, também apresentando as nossas contribuições.
Entre as propostas de emendas que o senhor falou que o PSB tem algumas suas, né? Como, por exemplo, a proposta de uma aposentadoria diferenciada para os professores. O senhor poderia explicar como seria o que propõe a sua emenda? Olha, na verdade, a emenda, não só em relação aos professores, mas também nós estamos apresentando também um debate em torno dos trabalhadores rurais, a emenda apenas constata uma realidade. A lei, a proposta como está sendo colocada, ela está tratando a todos de forma igual. E na prática, a gente sabe, a sociedade sabe disso também, a gente sabe que as condições de trabalho elas são diferenciadas de acordo com cada categoria. Então nós temos categorias que têm situações específicas que não podem ser tratadas de forma isonômica. Então os professores é uma dessas categorias, faz parte dessas categorias, os trabalhadores rurais fazem parte dessas categorias. São situações que a gente precisa dar um olhar especial, porque as condições de trabalho são diferenciadas do trabalhador comum. O que é que a reforma da Previdência propõe especificamente para essas duas categorias, professores e agricultores rurais? O que é que as suas emendas trazem de diferencial? Na prática, ela deixa de dar o caráter de aposentadoria especial. Aquilo que já era uma conquista, inclusive, no caso dos trabalhadores rurais, nós estamos falando de uma conquista que vem da Constituição de 88. Em 1988, o Brasil passou a reconhecer, a partir da Constituição, que o trabalhador rural também tem direito à aposentadoria, que antes não tinha. Isso foi uma ação muito importante do ponto de vista de inclusão, né, desse universo que estava à margem da Previdência Pública brasileira. E ele tem um caráter distributivo, né, de garantir a cidadania dessas pessoas. Então, no caso dos trabalhadores rurais, nós estamos defendendo que ele seja excluído dessa regra e seja preservada a regra que hoje rege os trabalhadores rurais. Eu vou te dar um exemplo bem objetivo das diferenças disso daí. Pela regra que está posta aí, os trabalhadores terão que contribuir a partir daquilo que eles produzirem, né, plantarem, colherem e oferirem de lucro, né, sobre aquilo que eles plantarem. Na prática, tomando um caso de Pernambuco, por exemplo, nós estamos aqui em Pernambuco passando por uma dura estiagem. Todo o povo sabe que Pernambuco vive há 7 anos consecutivos, né, um duro processo de estiagem. Muitos trabalhadores rurais plantam, tentam produzir, tentam colher, mas não estão tendo essa colheita por conta da longa estiagem. Quer dizer, nós vamos negar esses trabalhadores o direito à aposentadoria? É isso que está posto na regra. Mas na prática, nós entendemos que a aposentadoria do trabalhador rural, ela tem um caráter de inclusão e de distribuição, de inclusão da cidadania. Você imagina se a gente não tivesse a aposentadoria do trabalhador rural nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Pernambuco e o Nordeste já viu em outras épocas momentos de muita dificuldade no mundo rural, né, inclusive com saques, com muitos problemas que a gente vivia num passado mais distante, né, quando a gente não tinha essa aposentadoria, porque as pessoas não tinham do que sobreviver, iriam terminar, no comércio da cidade fazendo saque. A aposentadoria rural é um mecanismo de inclusão. A mesma coisa a gente fala em relação aos professores, aos profissionais do magistério. Quando a gente fala que ele tem que ter um tempo diferenciado, é porque a gente tem que reconhecer que um professor, o trabalho dele não está limitado ao trabalho dentro da escola, que já não é um trabalho simples. A gente sabe a condição que tem os profissionais da educação, né, num ambiente, sobretudo no ambiente das escolas públicas, né, que ainda é muito desafiador, em que pese o avanço que a gente teve, né, mas um ambiente complexo, né, com muito estresse no ambiente da sala de aula. Mas além do ambiente da sala de aula, ele tem uma jornada que é prestada fora do ambiente da sala de aula. Para elaboração de prova, de correção de prova, é para o tempo dedicado à formação dele, que faz parte também da sua Também seja contado como tempo de trabalho. Tem que ser por isso que eles são de natureza especial. Hoje já são, os professores têm essa natureza especial. E a proposta colocada, ela acaba com isso, né? Ela está igualando todos os profissionais, né, num critério único. E aí eu falei essas duas categorias, como eu sei que tem outras categorias, essas duas eu apresentei emenda, tanto no trabalhador rural como nos profissionais da educação. A nossa emenda é no sentido de preservar a aposentadoria especial. Mas eu sei que tem outros profissionais que também estão fazendo esse debate, né? Por exemplo, os militares, os policiais, também têm uma aposentadoria em tempo especial. Então esse debate também está sendo travado em outras atividades laborais também. E é importante que se faça, porque de fato a realidade do trabalho é diferente. Hoje pela manhã, a Câmara de Vereadores do Recife realizou uma audiência pública com foco na reforma da Previdência voltada para as mulheres, né, para a temática da mulher. Que, na opinião de alguns parlamentares, de alguns vereadores, a mulher ela acaba saindo prejudicada de acordo com essa nova proposta da Previdência. Você concorda com isso? Você acha que a mulher sai prejudicada desse tema? Eu concordo porque
Isso aí, enfim, é público também e tem muitos relatórios, indicadores, estatísticas, né, que apontam uma realidade diferente no mundo do trabalho, tanto na relação da mulher com a relação com o homem. Primeiro, na própria inserção no mundo do trabalho. A gente sabe que as mulheres ainda estão muito distantes de ter aquela participação igual a dos homens no mundo do trabalho. Isso por si só já é um fator diferencial. Por fim, a jornada de trabalho da mulher, ela também é diferenciada. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né, onde a gente vê que, além da jornada de trabalho, onde a mulher tem dificuldade de se inserir, dificuldade de ter uma remuneração igual à dos homens, ela também, além dessa jornada, ela tem também uma jornada extra, né, que ela presta num ambiente familiar, num ambiente de casa, com seus filhos, ou seja, é uma natureza distinta. Eu defendo também que isso seja revisto. A proposta apresentada pelo governo também iguala as mulheres aos homens. Esse debate está sendo feito também dentro do Congresso, já tem dentro da Câmara, já tem emendas nesse sentido, no sentido de restabelecer também essa diferença de tratamentos, né? E se isso chegar na votação, nós terá o nosso apoio também. Recentemente, o PMDB fez nas suas redes sociais uma postagem afirmando que se a reforma da Previdência não for aprovada no Congresso, programas sociais como Bolsa Família, o Pronatec e o FIES estão ameaçados. Esses programas podem deixar de existir caso essa reforma não saia? Olha, eu entendo que eu recebi com muita preocupação a postagem que eu vi circular nas redes sociais, né, onde o PMDB, essa discussão cabe ao PMDB fazer, né, mas enquanto cidadão, eu entendo que há um equívoco na forma como está sendo manifestada, como jogar sobre a sociedade um medo, porque essa é a finalidade, né, de que em não aprovando a reforma da Previdência na forma como está, né, o cidadão vai deixar de ter direito a conquistas que foram da sociedade. Ele fala especificamente no fim do FIES, que é um importante instrumento de financiamento do acesso à educação superior. São mais de 2 milhões de brasileiros hoje que têm acesso ao ensino superior graças ao FIES. Ele fala na extinção do próprio programa Bolsa Família. Quer dizer, esse programa Bolsa Família, isso é uma conquista da sociedade, no sentido de garantir a inclusão de mais de 40 milhões de famílias no Brasil que têm acesso ao programa no Nordeste, que é um programa muito importante. Então, esse é um caminho equivocado. Eu acho que o partido está errando, inclusive, do ponto de vista político, ao transferir para a sociedade um medo, né, ao invés de estar procurando preservar as conquistas da sociedade brasileira. Eu entendo que o partido deve fazer, o PMDB, é uma discussão sobre como buscar, se é que, no nosso entendimento, o PSB entende que não existe esse déficit, mas outras formas de financiamento, né, dessa reforma. E, no nosso entendimento, a principal forma de financiamento que o PMDB deveria se manifestar é em torno da dívida pública, do que se paga de juros nesse país. Mariana, o dado da execução de 2015, da execução orçamentária do Estado, da União, apontou que só de juros de dívida no Brasil foram pagos 500 bilhões de reais no ano de 2015. Uhum. Todo o déficit, toda a conta da Previdência foi 440 bilhões de reais. Ou seja, a gente está pagando 60 bilhões de reais a mais em juros do que se paga pela toda a Previdência do Brasil. É esse debate que a gente tem que fazer. O senhor afirmou agora há pouco também, recentemente em algumas entrevistas, que o PSB deverá votar, se não em unanimidade, em sua grande maioria, contra a reforma da Previdência. Mas o partido não tem alcançado unanimidade em várias votações. E claramente a legenda está dividida, que recentemente houve a escolha do novo líder da bancada, que é a deputada Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, ligada ao presidente Michel Temer. Foi eleita na disputa contra Tadeu Alencar, que é do grupo do Pernambuco. Como é que o senhor acha que o governo vai permitir que essa votação contrária da bancada? Olha, primeiro que o PSB tem uma posição manifestada pela sua direção nacional do partido, e é essa que eu sigo, né? Eu faço parte daqueles parlamentares que seguem a decisão da direção, que é uma posição de independência em relação ao governo, tá? Em que pese a gente ter um ministro que participe do governo do presidente Temer, um ministro que foi praticamente indicado, inclusive, por uma decisão da bancada, mas a decisão da direção nacional do partido é uma decisão de independência. Mas você colocou uma coisa que é verdadeira. O partido tem, nas últimas manifestações dentro do Congresso Nacional, inclusive nas reformas mais delicadas do último semestre, como, por exemplo, no debate da PEC do teto dos gastos, que foi no final de setembro, como também na própria reforma do ensino médio. Eu participei dessas duas comissões especiais que analisou
esses dois temas, o partido tem se dividido em 2/3 normalmente tem apoiado o governo e 1/3 tem votado numa posição de independência e mais crítica ao governo e contra o governo. Eu estou hoje perfilado aqueles que fazem essa leitura mais crítica do governo do presidente Temer, mas procurando dar uma contribuição. Mas o fato é que neste ponto da reforma da Previdência, e eu estou falando isso em função das conversas e reuniões que o próprio PSB já teve recentemente sobre este assunto, há claramente um sentimento de preocupação com todos da bancada do PSB, inclusive aqueles que são mais aliados ao governo do presidente Temer. Então, do jeito que está, a bancada já se manifestou, inclusive essa parte mais governista, que se não for alterada, a gente não vai ter condições, talvez a gente consiga pela primeira vez construir uma unidade na manifestação do PSB dentro da Câmara dos Deputados. Eu diria de forma muito conservadora que hoje, se essa votação estivesse em pauta, essa relação de 2/3 favorável e 1/3 contra, ela se inverteria. A gente teria hoje, no mínimo, 2/3 da bancada do PSB contra a reforma da Previdência, na forma como está, e, no máximo, 1/3 se manifestando favoravelmente. Nós vamos aprofundar esse debate, tem um prazo, o plano de trabalho que está posto aí para discussão e aprovação deve ir até o final de abril. Isso foi dito, inclusive, pelo próprio presidente Rodrigo Maia recentemente. No meu entendimento, é muito pouco ainda. Eu acho que a gente deveria ir mais adiante, tomando como exemplo, por exemplo, que está sendo debatido na reforma trabalhista. O plano de trabalho da reforma trabalhista, que é outra reforma complexa, prevê o relatório para o dia 4 de maio. E a gente está falando em mexer mediante lei. Ou seja, se a gente está falando em mexer na Constituição, a gente deveria dar oportunidade para um debate mais aprofundado. Nós estamos mexendo na Constituição brasileira. Está meio atropelado, então, está totalmente atropelado. Infelizmente, a gente vê ainda que não vai ser possível a gente ter a participação tanto da Câmara como da sociedade na forma que nós gostaríamos. Há uma preocupação com os prazos. Essa semana deve concluir o prazo para a apresentação das emendas. São 170 parlamentares para ter uma emenda sendo discutida. E a gente tem praticamente só até essa semana para isso. O relator, o deputado Arthur Maia, apresentou um plano de trabalho que no dia 16 de março, ou seja, já na próxima, daqui a pouco mais de 15 dias, ele já estaria em condições de apresentar o seu relatório, e foi apresentado também uma possibilidade de realização de audiências públicas. Só essa semana, que estão marcadas para essa semana. Algumas estão ocorrendo no âmbito da comissão essa semana. Nós teremos audiência pública amanhã, quarta e quinta, para discutir temas ligados aos militares, à saúde e aos servidores públicos, mas o plano de trabalho também prevê a realização de audiências nos estados. Então, tem 5 audiências que estão previstas para ser realizadas em cada região do país, onde seria a oportunidade, em tese, da sociedade se manifestar. Mas, na prática, elas vão ocorrer depois de concluir o prazo para a apresentação das emendas e ficará a critério único e exclusivo do relator aceitar ou não as contribuições que vão vir da sociedade. Então, eu acho que o momento exige um debate mais profundo e faço aqui até uma convocação da participação da sociedade nesse momento, para que a gente possa garantir um resultado que minimamente a gente entenda que deva respeitar as conquistas da sociedade. A gente precisa da sociedade mobilizada. O Congresso Nacional vai se manifestar até o final de abril, é este o prazo que está posto. A gente entende que até o final de março vai ser feita a discussão dentro das comissões e chegando ali no final de abril vai estar em processo de votação, e é importante a sociedade estar atenta. Nós estamos falando em mexer com sua vida. Como seria, então, essa mobilização da sociedade? Você acha que vale a pena ir para a rua? Seria fazer manifestações via redes sociais? Na prática, elas já estão ocorrendo, enfim, nas redes sociais a gente já viu que já começaram a se intensificar, digamos assim, as manifestações com relação a esse tema. Eu acho que agora, com o fim do período do Carnaval, a gente diz aqui no Brasil que o ano começa depois do Carnaval. Está começando hoje, Então, o ano está começando a partir de hoje, na prática. A expectativa é que a gente veja a sociedade mais envolvida. Já existem manifestações previstas, existe uma já prevista para o próximo dia 8, outra para o próximo dia 15, ou seja, à medida que a pauta for avançando e a sociedade tomando conhecimento também, a gente entende que ela vai passar a ter um engajamento maior. Mas é muito importante que cada um e cada uma procure se inteirar do assunto, ver a consequência que essa reforma vai ter na sua vida e procure o seu parlamentar. Cada um e cada uma que está nos ouvindo aí, elegeu um deputado federal ou um senador que vai ser responsável por se manifestar lá no Congresso Nacional. Procure o seu parlamentar, procure o seu deputado federal e cobre dele a posição que você acha que deva ser a posição mais correta.
Só a última pergunta para a gente encerrar, devido ao nosso tempo. A oposição está fazendo uma movimentação de não apresentar emendas para ver se barra a votação do projeto do jeito que ele está. Você acha que isso é válido? Eu entendo que não é uma estratégia equivocada. Ela é equivocada se fosse uma decisão do tudo ou nada, ou seja, do projeto como está aí, sem mexer, né, ou mexendo ou não mexendo. Então, a apresentação de emendas, elas vão surgir, independente da oposição se manifestar ou não. A própria base do governo é muito maior. A própria base do governo, ela também tem manifestado a sua inquietação, né? Ou seja, vão ter contribuições que vão mexer no projeto da reforma e, no limite, o próprio relator pode modificar também a proposta que está lá colocada. Então, alguma mudança vai ter. Se vai ter alguma mudança, que ela seja também feita com o nosso olhar. Então, acho que essa estratégia é uma estratégia equivocada, porque, no fim, vai ter um projeto que não vai ser esse que está aí apresentado, se não vai ser esse, que cada um possa dar a sua contribuição para aprimorá-lo. Ok, obrigada, deputado, pela participação. O ponto político desta semana fica por aqui e até a próxima segunda-feira.